Fala pessoal, estamos começando mais um Icemcast e hoje eu trouxe uma colega, uma grande amiga aqui, a doutora Thaís, que ela trata de alguma coisa que é bem específica, não sei se todo mundo já ouviu falar, que é a parte da endocrinologia infantil. E eu tenho certeza que essa área começou a crescer bastante, porque eu acredito que muito mais crianças e adolescentes começaram realmente a ter doenças relacionadas a essa parte endocrinológica e hoje nós temos diversos tratamentos para atendê-los. E a doutora Thaís está conversando com a gente na Clínica Essência e hoje ela vem apresentar um pouquinho para vocês o trabalho dela, né? Muito obrigado pela presença. Queria primeiro agradecer aí pelo convite de vir aqui hoje, poder explicar um pouquinho mais do meu trabalho. Então, como você falou, essa especialidade nem todo mundo conhece, né? Às vezes até se assusta, nossa, mas tem endócrino de criança, criança tem doença de adulto também. Então, é uma especialidade que vai abordar as doenças das glândulas, todas as glândulas do corpo, da mesma forma que aborda do adulto, nessa área vai abordar da criança e do adolescente. Só que a endocrinologia ela não trabalha só na doença, ela também atua aí na parte da prevenção, do desenvolvimento, ela vai ajudar na avaliação do desenvolvimento da puberdade, que é importante quando a criança sai aí da infância e entra na adolescência. Então, a endocrinologia aborda tudo isso, todas as glândulas do corpo e esse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento também. Então, me corrija se eu estiver errado. Então, os hormônios que tem no adulto têm os mesmos hormônios ou quase os mesmos hormônios na criança, né? E a criança, ela passa por um desenvolvimento, né? E ela passa, às vezes, por um aumento de alguns hormônios durante o ciclo de crescimento dela mesmo, né? O que acontece é que, assim, a criança no desenvolvimento, quando ela vai entrar e sai da infância, entra na puberdade, ela vai ter ativação de eixos que estavam ali dormindo e vão ser ativados pelo hipotálamo, hipófise, né, que são glândulas que a gente tem na cabecinha e vão ativar os hormônios sexuais, que são hormônios que estavam dormindo até então. O restante dos hormônios, que são os hormônios, por exemplo, da tireoide, os hormônios do pâncreas, todos eles já funcionam praticamente igual ao do adulto. Então, tudo isso a gente já vai avaliando durante toda a parte da infância. Então, um dos pontos que você acompanha é a parte do crescimento, né? Então, na época que eu estava ali no internato, a gente já pegava as criancinhas e acompanhava a curva de crescimento, essas coisas, né? Hoje, necessariamente, um pediatra ele faz como se fosse uma triagem e, eventualmente, se uma criança está fora da curva, ela passa com você. Ou esse acompanhamento já pode ser diretamente com você e você ficar um pouco mais de perto ali naquela criança para você realmente fazer esse processo de prevenção, né? Evitar que a criança chegue a desenvolver, às vezes, uma alteração nesse crescimento. Então, quando a gente vai falar em crescimento, o especialista do crescimento vai ser o endócrino infantil. Eu acho que todo bom pediatra, ele está habilitado para acompanhar o crescimento da criança e quando ele vê que aquele crescimento não está adequado, ou porque a criança caiu na curva, ou ela não está naquele dito normal para a idade dela, ele encaminha. Mas o endócrino, ele é o principal profissional para acompanhar o crescimento. Então, se a mãe tiver como já acompanhar desde a infância com o endócrino infantil, ela vai estar muito bem assistida para ver aí eventuais distúrbios do crescimento. O que é que a gente vê muito, Léo? Às vezes, a mãe passa, quando o bebezinho nasce, né, é comum em todo mês no pediatra. Aí depois, quando vai chegando ali 2, 3 aninhos, ainda vai bastante que a criança adoece. Chegou 5, 6 anos, os pais param de ir. E aí, nesse período, às vezes a gente vai ter alterações no crescimento que os pais não percebem, porque não estão indo, então a gente não tem dados desse período de crescimento. E quando vai notar, a gente perdeu tempo, né? Então, é até uma recomendação que a gente faz de pelo menos uma vez no ano ter medida da criança, para não perder aí esse gráfico, para a gente ver se o crescimento dela está adequado. E algumas vezes não se calcula a estatura da família, né? O canal familiar. Então, a criança está bem para a população em geral, você joga ela lá no gráfico, ela está dentro de um percentil que a gente considera normal, mas quando eu vou avaliar em relação à família, se é uma família mais alta, essa criança está perdendo estatura. E muitas vezes só o endócrino infantil consegue ter percepção para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, pessoal, você que está assistindo e tem uma criança em casa, realmente quer saber um pouquinho mais, né, um pouquinho mais profundo, se ela realmente está crescendo no percentil certo e até hoje não fez nenhum cálculo, né, da sua estatura, ali, da estatura familiar, para saber se seu filho realmente está na estatura correta, um médico na parte endocrinológica infantil vai fazer total sentido para essa pessoa que ter realmente esse cuidado melhor com o filho, né? Sim, sim.
E além desse cálculo, Léo, também é importante lembrar que a gente também calcula a velocidade de crescimento. Isso é super importante. Porque às vezes a criança também está no percentil adequado, quando você olha no gráfico, com uma altura isolada, está dentro do canal, mas quando você olha alturas anteriores, ela teve uma queda no percentil. Então, isso a gente nota que a criança está com uma baixa velocidade de crescimento. Isso pode ser, inclusive, um sintoma de deficiência de hormônio de crescimento. E nesses casos, a gente tem que investigar a fundo para ver se a criança vai se beneficiar de tratamento também, tá? Nossa, que legal. E geralmente os tratamentos, assim, da parte do crescimento, eles envolvem várias coisas, né? Não só, Sim. às vezes, o hormônio, talvez Sim. até o tipo de alimentação que a Sim. criança tá se recebendo, né? Sim, eu sempre falo na consulta que 3 coisas são fundamentais para toda criança crescer. Sono, tem que dormir cedo, tem que dormir durante o período noturno. A gente sabe que 75% aí da liberação do hormônio do crescimento é no período de sono profundo. A alimentação, então tem que ter uma alimentação saudável, equilibrada, com todos os macronutrientes, rica em proteína, rico em todas as vitaminas e minerais, e atividade física. Então, quando a gente fala de atividade física para a criança, é atividade física todo dia, atividade física regular. Então, sem esses 3, não tem como crescer bem. Claro, se a criança tem uma doença crônica, alguma síndrome ou então alguma deficiência hormonal, mesmo fazendo tudo isso, ela não vai crescer. E aí vai precisar de outras intervenções. Mas para uma criança que não tem problema de saúde, ela precisa desses 3 pilares para poder crescer bem. Então, o seu trabalho não fica só realmente na parte ali do coletar o exame, né? E ver realmente os níveis de hormônio. E sim, realmente no cotidiano da criança, né? Você vai analisar essa rotina, explicar para os pais o que eles têm que fazer, como ele pode melhorar, né? Às vezes a criança é muito agitada à noite, fazer realmente uma rotina ali, desenhar junto com os pais uma rotina para que ela consiga chegar no crescimento ideal, né? É exatamente isso. Então, algumas vezes a gente vê que é uma criança que pratica muito esporte, mas não come a quantidade de proteína adequada por dia. Essa criança vai estar com déficit proteico, ela não vai crescer bem, isso vai atrapalhar o crescimento dela no futuro. Não ingere carboidrato de qualidade, a gente vai traçar junto aí um plano também para ver o que é que está faltando para aquela alimentação. Sono, super importante. Se a criança não dorme bem, a gente vai ter que fazer uma higiene do sono, conversar com os pais, entender por que aquela criança não está indo para a cama cedo, o que está atrapalhando o sono dela. Às vezes a criança sofre de ansiedade, aí a gente vai entrar com outros profissionais juntos, o psicólogo. Então, tudo isso é super importante na consulta, né, para a gente ter um bom resultado aí no crescimento. E aí você alinha nutricionista, educador físico, psicólogo, né? São fundamentais, educador físico, todo mundo, né? O tratamento é multidisciplinar. Então, o mesmo tratamento multidisciplinar que a gente faz para os adultos, né? A criança também merece, né? Sim. Merece essa atenção, né? Porque eu falo que qualidade de vida acima da média tem que começar lá atrás, né? Então, se a gente tem disponibilidade realmente de ter esse acompanhamento multiprofissional, é o ideal, né? Porque nós queremos o melhor para nossos filhos, né? Não adianta matricular ele na melhor escola e não ver o restante da saúde dele, né? Exatamente. Acho que todo mundo tinha, por exemplo, que passar com a nutricionista na introdução alimentar. Toda criança tinha que ter uma nutricionista ali materna e infantil para auxiliar nisso. Mas o que a gente vê, Léo, é que todo mundo gasta rios de dinheiro no enxoval de bebê, mas na hora que vai para a parte da nutrição, aí já não acha que é excesso do pediatra pedir isso, né? Mas o ideal mesmo seria que a criança tivesse todo o acompanhamento multidisciplinar. É que tem aquela coisa, né? Que criança come qualquer coisa, come bolachinha, brinca Bolacha na rua. maisena. A avó mima com chocolate, né? Isso aí. Eu acho que pode ter essas coisas, mas se a gente começa, né? Eu falo que tudo é hábito, né? Se você começa a introduzir um hábito alimentar melhor ali, né? Durante a infância, né? Ter uma rotina de treino, isso foi muito impactante para mim. Eu sempre treinei desde muito cedo, né? E eu acho que isso é um hábito que eu não consegui deixar de ter, mesmo com qualquer loucura do dia a dia, tá ali no meu core ali de infância que tem que continuar treinando, tem que continuar comendo melhor, né? Então, acho que essa orientação dos pais é muito mais importante do que comprar um videogame novo. Com certeza. Até porque os hábitos da infância, elas vão repercutir na vida adulta. Às vezes até existe um mito de que, não, ele está acima do peso, mas na hora que ele entrar no estirão, ele emagrece, né? Ele estica, vai ficar tudo bem. E não é isso que a gente vê. As crianças obesas, elas têm 5 vezes mais chance de ser um adulto obeso. Então, desde a infância, a gente tem que estar de olho no excesso de peso, né? Tem que estar tratando. E não só no excesso de peso, quando a gente vê isso na balança, mas na saúde de uma forma em geral. Então, assim,
açúcar em excesso não é bom para ninguém, mesmo para aquela criança que é considerada magrinha, né? Então, desde a infância, a gente tem que estar trabalhando bons hábitos alimentares, que isso vai repercutir na vida como um todo. E aí, às vezes, tem que tratar a família, né? Tem que tratar realmente a mãe, o pai, ali, para eles tomarem consciência dessa importância. Para falar que não é nada, não é que não é nada, né? Realmente é importante, né? Não adianta, né? A gente querer que a criança coma bem, com um prato de salada, com uma proteína de qualidade, que ela faça atividade física, se o pai e a mãe não fazem. Então, quando a gente fala de educação infantil, várias coisas, né, influenciam para você educar um filho. E um deles é exemplo. Então, o primeiro deles, na verdade, eu acho que é exemplo. Então, dentro de casa, você vai ensinar para sua criança, né, o que você faz é o espelho para ela. Então, se o pai come salada, se o pai se exercita, se ele come frutas, a criança vai ver que ali o maior herói dele faz aquilo. Ela vai se interessar de fazer também. Claro que existem casos que fogem à regra, né? Mas eu acho que o exemplo é fundamental. E eu já tive vários pacientes realmente que procuraram para fazer um acompanhamento da parte de emagrecimento e tudo por causa disso. Eu falo assim, eu quero influenciar melhor meu filho. Né? Então, eu tô vendo que minha filha tá ficando gordinha, tô vendo que meus hábitos estão fazendo ela evoluir para ser um adulto realmente obeso. Eu não quero isso porque eu tive um exemplo em casa. E realmente é o que você falou, né? As crianças, elas são copia e cola da nossa parte, né? Não, acho que não tem outra solução. E se eventualmente você encontra algum tipo de tratamento, algum tipo de alteração ali, é passível de uma intervenção medicamentosa, o quanto antes é melhor? Como que geralmente é esse tratamento? Como é esse direcionamento? Então, assim, quando a gente já tem tratamento medicamentoso liberado a partir de 12 anos, para adolescente, medicamento seguro e eficaz, mas eu sempre procuro começar com mudança de estilo de vida. Então, tento 3 a 6 meses mudar estilo de vida, tento intervir dessa forma, aliado com nutricionista, educador físico. Quando a gente vê que não está dando certo, é uma obesidade grave, a gente vai falar em obesidade grave aí quando o IMC está acima de um percentil 99 para a criança adolescente, né, acima de 12 anos, a gente intervém com medicação, porque o que eu quero evitar é que evolua para uma bariátrica. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem esse preconceito com medicação, principalmente para adolescente, mas com a medicação eu consigo evitar, tratar, né, na verdade, não só a obesidade, que é uma doença, mas também eu vou melhorar resistência insulínica, toda a parte de síndrome metabólica desse adolescente, né? Vou evitar aí uma progressão para uma hipertensão, pelo excesso de peso. Então, eu sou a favor, sim, do tratamento medicamentoso, porque a obesidade é uma doença séria que precisa de tratamento, mas eu acho que fundamental é a gente sempre começar a tentar mudar estilo de vida, porque a medicação sozinha não faz efeito, né? A gente precisa sempre incentivar bons hábitos também. E para o crescimento, você também tem algumas medicações que são mais específicas também para melhorar essa parte de crescimento? A gente vai ter hoje em dia, basicamente, 2 medicações que são bem usadas para o crescimento, né? O GH, que é o hormônio de crescimento, ele tem algumas indicações. A primeira delas é a deficiência hormonal. Então, quando a gente diagnostica que a criança não produz quantidade adequada de hormônio de crescimento, também temos outras indicações, como, por exemplo, baixa estatura idiopática sem causa, crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional e não recuperaram esse crescimento, algumas síndromes, e aí seria esse hormônio de crescimento. Outra medicação que vem sendo usada também são os inibidores de aromatase, que são utilizados em meninos. É uma medicação que vai atuar em uma enzima que impede a conversão da testosterona em estrogênio. Então, é uma medicação que a gente vai usar mais na adolescência e com o bloqueio dessa conversão da testosterona em estrogênio, eu diminuo o estrogênio nos meninos, que é o principal aí agente na placa de crescimento. E aí eu faço com que esse menino cresça porque eu seguro a idade óssea dele. Então, não avança a idade óssea, assim ele cresce por mais tempo. São os 2 principais medicamentos para crescimento que a gente tem hoje. Legal. E a gente comentou da parte nutricional, assim. Se eventualmente você vê alguma deficiência, alguma coisa, e às vezes o paciente não tem, ou não gosta de algum tipo de alimento, ou realmente não consegue se expor a algum tipo de alimento, existem suplementações que você pode instituir para a criança ou a criança não pode suplemento?
Não, criança pode sim suplemento. Então, a gente pode abrir mão, por exemplo, lançar mão, na verdade, de suplemento como o whey, né? O famoso whey, ele é a proteína isolada aí do leite. A gente vai usar quando a criança ela não tem uma dieta rica em proteína e ela não aceita. Quando a gente não consegue ofertar de forma natural, a gente pode sim usar o whey na alimentação da criança. Doutora, você tem que indicar o whey da Useufor. Ah, muito bom, né? Já provei. E além do whey, né, algumas crianças que são atletas também se beneficiam de outros suplementos, como creatina, e os suplementos como vitaminas também. Então, a gente vê muito, principalmente no crescimento, deficiência de zinco, deficiência de ferro, de vitamina D, que são suplementos que a gente usa, assim, para auxiliar no desenvolvimento da criança. Queria que eu tivesse feito uma consulta com você quando eu estava na adolescência, sabe por quê? Minha mãe não deixava eu tomar creatina, brigava comigo pra caramba. Tinha que esconder a creatina, que era a única coisa que eu tomava, né? Não deixava eu tomar whey, nada. Eu cresci sem nada, só no arroz e feijão mesmo. Uma outra coisa legal da gente informar o pessoal é que, às vezes, o exercício físico ele é visto como algo que prejudica o crescimento. Isso acontece mesmo? Então, exercícios físicos muito intensos, extenuantes, eles podem sim atrapalhar o crescimento. A gente sempre preza aí, principalmente quando a gente vai falar de crianças que atuam em esportes competitivos, elas têm que estar o tempo todo em acompanhamento, porque elas podem ter lesões musculares, lesões ósseas, e impacto tão intenso que pode acabar atrapalhando a placa de crescimento, e atrapalhar o crescimento, sim. Por isso que é muito importante você ter esse acompanhamento durante todo o planejamento de exercício. Às vezes é muito comum ir no pediatra, no endócrino, antes de começar a atividade física para ter a liberação. Mas é importante acompanhar durante todos os anos para a gente identificar alguma lesão e atuar o quanto antes. Então, os futuros atletas aí que a gente vai ver, o ideal é que ele acompanhe realmente com o endócrino pediátrico. Regularmente, acompanhar o crescimento pelo menos aí a cada 6 meses. Legal. E a gente acabou entrando um pouquinho aí na obesidade, que eu acredito que seja hoje o grande mal do século, né? No século passado ainda morriam pessoas por falta de comida, né? Hoje, pelos estudos, a gente vê que muito mais pessoas morrem pelo excesso de comida do que pela falta, né? Isso mudou totalmente a visão da parte médica sobre o tipo de assistência que a gente faz, né? E na adolescência, e na infância, você vê realmente um crescimento dessa obesidade também? É assustador quando a gente pensa pré-pandemia e pós-pandemia, principalmente. Cada vez mais chega no consultório pacientes com excesso de peso, sobrepeso, obesidade. E o engraçado é que crianças que estão no peso normal, os pais às vezes chegam achando que a criança está magra demais e ela está no peso normal. Então, até acho que a nossa percepção do que é um peso normal e o que não é mudou também. E com a pandemia, criança parada, excesso de tela, alimentação industrializada, isso piorou muito. Então, realmente vem aumentando cada vez mais, Léo. E hoje, como que você atua? Você falou que existem algumas medicações que eventualmente num quadro mais grave, você acaba utilizando, mas hoje realmente você começa mudando o hábito mesmo dessa criança. Isso. Na verdade, é uma luta, né? A cada consulta para a gente implementar medidas aí, hábitos novos, hábitos saudáveis. O que eu vejo que tem maior sucesso no consultório é aumentar a atividade física. Então, acho que as crianças precisam de movimento, né? Sair da tela, sair do sofá e movimentar. Então, quando a gente vê que aquelas crianças que conseguiram perder peso ou que pararam de engordar foram aquelas crianças que começaram a fazer atividade física regular. E implementar novos hábitos alimentares. Porque, assim, falar, corta besteira, come fruta, come verdura, isso todo mundo sabe falar. Não precisa ir lá passar comigo para saber disso. O difícil mesmo é você implementar hábitos e acolher essa família, né, Léo? Porque, às vezes, os pais são muito culpados. Todo mundo julga, né? Todo mundo aponta o dedo e fala, nossa, mas quem que compra? Quem que vai no supermercado e compra para a criança? Mas eu vejo que, assim, na verdade, a culpa não é do pai daquela criança, é a sociedade que a gente está construindo e toda a indústria. É muito apelativo tudo.
né? Toda a propaganda que a gente vê, os supermercados. Então, às vezes, a gente até tenta mudar o hábito daquela criança. E já tive relatos, por exemplo, de criança, né, de uma menina, ela é até filha de uma colega médica também, e ela começou a levar fruta para a escola. Todas as amiguinhas levavam biscoito e tal, tudo industrializado, só ela levava fruta. E aí ela parou de comer. Ela já não estava comendo a fruta, porque ela passou a ser vista como uma menina gordinha que comia fruta. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, realmente, é um tratamento muito difícil. E a gente tem que ir mudando aos poucos as concepções. Então, nem é cortar tudo daquela criança, mas implementar novos hábitos, tentar enxergar, tentar mudar tudo que a gente está vivendo, né? E às vezes o pai também não consegue enxergar isso, porque não tem realmente conhecimento técnico sobre essas coisas, né? Então, às vezes ele não sabe para ele como que ele vai passar, né? Então, você precisa realmente educar essa família. Recentemente teve um paciente, já tinha passado um pouquinho ali da adolescência, já estava entrando ali na fase adulta, que me procurou. E você vê que a relação dele ali com a mãe, etc., era uma relação que meio que um culpava o outro, sabe? E aí eu tive que ajustar até assim a relação. Falei, gente, calma lá. Os dois estão com hábitos ruins. Se os dois estivessem muito bem, se tivessem hábitos bons, né? Porque todo mundo chega e fala assim, não faço nada de errado. Sim, sim. Né? Eu até acredito que, às vezes, condições clínicas, né? A gente vê, às vezes, tem uma resistência insulínica e realmente mudou o hábito e não teve ainda uma resposta, né? Porque demora, né? Às vezes precisa de algo mais pensado ali com o nutricionista, né? Analisado melhor. E às vezes ele se frustra, né? Não, já comecei a mudar a alimentação, mas ainda não estou emagrecendo, né? Então isso faz muito sentido a gente tá puxando ali. E hoje já existe um movimento realmente para ter uma parte de nutrologia relacionada à parte da infância e da juventude, né? Assim, eu acho que a nutrologia ela veio para abraçar toda a medicina, né? Ela abrange todas as áreas, se a gente for pensar, né? Quando a gente fala em nutrologia, a gente fala de alimentação, não é de um órgão específico, né? Não é de uma doença específica. Então, ela passeia ali por todas as áreas. E assim como ela se difundiu bem no meio adulto, ela está se difundindo na parte infantil. Porque, veja bem, se você é um adulto que você mudou de vida, você conseguiu melhorar sua saúde na nutrologia, você quer aquilo para o seu filho também. Então, você vê a necessidade de pais que são adeptos aí, que começaram a passar com um médico nutrólogo, medicina integrativa, eles querem esse mesmo tipo de saúde, esse mesmo tipo de cuidado, de prevenção para os filhos também. Então, a nutrologia pediátrica, ela já existe há um tempo como especialidade e ela vem cada vez se desenvolvendo mais. Que legal. Então, pessoal, você hoje está realmente num quadro aí de obesidade ou sobrepeso, começou a mudar os hábitos, marca uma consulta também para o seu filho com a doutora Thaís, que eu tenho certeza que vai mudar a casa inteira e vai ser muito mais fácil quando todo mundo muda, né? Com certeza. Outro assunto que você falou que acabou citando, que eu acho que é muito relevante, é nos casos de puberdade precoce ou de puberdade atrasada. Explica um pouquinho para o pessoal como que é essa condição, como é que os pais conseguem identificar isso, né? Sim. Hoje é muito comum, né? Cada vez mais prevalente é a puberdade precoce nas meninas. E a puberdade normal das meninas é entre 8 e 14 anos. Quando ela acontece antes dos 8 anos, ela vai ser chamada de precoce. E eu não tinha esse conceito. Eu achava que não imaginava que era nos 8 anos. Os 8 anos era considerado normal. Antes dos 8 anos vai ser esse precoce. E aí, o que a gente vai chamar aí os sinais e sintomas, né? É o surgimento de pelos, engrossamento do pelo da perna, surgimento de pelos axilares, pubianos, surgimento do broto mamário, odor axilar, aumento da velocidade de crescimento. São sintomas e sinais que devem acontecer somente nos 8 anos das meninas. Se ele acontece antes disso, são sinais de puberdade precoce. E a gente está notando um grande aumento, né, uma alta prevalência aí, principalmente por conta do estilo de vida que vem sendo levado, né? Aumento de peso, deficiência de vitamina D, excesso de tela. Tudo isso está sendo atrelado aí aos casos de puberdade precoce. Nesses casos, precisa de tratamento, né? E é o endócrino infantil quem faz esse tratamento também.
Por quê? Porque a gente quer evitar que essa menina tenha uma menstruação antes da hora. E assim a gente evita, por exemplo, uma gravidez antes da hora. Evita também até ansiedade, depressão, está relacionada a ansiedade e depressão a uma menstruação mais cedo. A gente evita uma perda de altura. Meninas que menstruam mais cedo, algumas vezes crescem menos do que o esperado. Então, por esses motivos, a gente tem que tratar. Tá. E no menino, assim, na menina tem puberdade atrasada? Existe a puberdade atrasada, mas é bem mais raro do que a precoce. Tá. Né? E nos meninos, como é que é essa parte da puberdade? Recentemente, eu tive um colega que perguntou, a minha criança foi no endócrino pediatra, ele viu que ele realmente estava com uma puberdade atrasada. Como que identifica isso aí? Então, nos meninos, vai ser o normal da puberdade é entre 9 e 14 anos. Antes dos 9 anos, se acontecer também surgimento de pelos axilares ou pubianos, aumento testicular ou peniano, engrossamento da voz, odor axilar, aumento da velocidade de crescimento, a gente vai considerar uma puberdade precoce e precisa investigar, porque é bem mais raro do que nas meninas. E a puberdade atrasada é quando ela não acontece depois aí dos 14 e 15 anos. Nesses casos, a gente vai ter que investigar e identificar a causa. Pode ser o hipogonadismo e precisar de tratamento com hormônio. E aí, nesses casos, vai ter também, se necessária, a intervenção do endócrino infantil. Muito legal. Você vê, pessoal, que são várias doenças assim que a gente, às vezes, acaba passando desapercebido, porque a gente acha que criança não tem doença nenhuma, né? Que tá tudo normal, que não precisa de acompanhamento, né? E fala assim, não, mas hoje em dia já tem aquela, né? Por que você tá indo no médico? Tá doente? Não, tô indo para prevenir. A criança também deveria ser do mesmo jeito, né? Pra gente evitar que ela tenha alguma doença, né? Não chega atrasado nessa parte da doença, né? Então, você que tá aí precisando, realmente tem uma criança em casa e tem alguma dúvida se realmente tá tudo acontecendo certinho na infância e na adolescência do seu filho, procure, que tenho certeza que você vai ter uma ótima assistência aí. E você tem alguma outra doença assim que você identifica assim dentro do seu rol de tratamento, ou a gente conseguiu falar da maioria das doenças, das mais prevalentes? Acho que a gente falou daí da puberdade precoce, que chega bastante, obesidade, alteração do crescimento, hipotireoidismo também é uma área aí da endocrinologia, então as alterações nos hormônios tireoidianos. Acontece bastante nas crianças? Chega bastante hipotireoidismo subclínico, que é aquela alteração do TSH, né, que não precisa ainda de medicação, mas a gente precisa ficar de olho, porque quando precisa tratar, é o endócrino que trata, e quando está desregulado, a gente pode até atrapalhar o crescimento também. Então, uma das causas de baixa estatura é o hipotireoidismo não tratado. Geralmente, você consegue identificar alguma doença autoimune já na criança, assim, relacionada à tireoide ou não? Sim. Quando a gente vê que a criança, por exemplo, veio com TSH alterado, você vai fazer um rastreio para um Hashimoto, né? Um TSH aumentado, rastreio para um Hashimoto. Veio positivo, é interessante você investigar outras doenças autoimunes também, como doença celíaca, também é bem importante. Tá? Sério? Tem uma relação? Tem. Por causa da parte autoimune. Diabetes tipo 1 também, né? Que é a minha área de tratamento. Diagnóstico de diabetes tipo 1. É mandatório você fazer o rastreio para Hashimoto e doença celíaca no diagnóstico. E uma coisa legal, acho que tem explicado de diabetes tipo 1, explica para o pessoal como essa doença acomete a criança, né? Por que essa criança desenvolve o diabetes tipo 1? Que eu acho que as pessoas têm muita dúvida ali de por que, né, acontece, existe algum fator genético, alguma outra alteração que pode desenvolver? O diabetes tipo 1, né, é o diabetes que mais acontece nas crianças e adolescentes. Ela é uma causa genética, ou por um antecedente genético, ou por uma nova mutação que acometeu aquela criança. E aí, o que acontece é que o pâncreas daquela criança para de funcionar, para de produzir insulina. E aí, muitas vezes, a criança abre o diagnóstico já com um quadro bem grave, já começa aí numa cetoacidose diabética. Então, os principais sintomas, que é importante até falar para os pais ficarem atentos. Criança está fazendo muito xixi, bebendo muita água, comendo muito e perdendo peso. Primeira coisa, leva no pronto-socorro e faz uma glicemia de ponta de dedo. Vê como que tá, né? E aí, se estiver alterado, certeza que já vai procurar um endócrino infantil. E esses são os principais sintomas do diabetes tipo 1.
E diferente do diabetes tipo 2, no adulto, que a gente trata com medicamento via oral, às vezes tenta tratar antes de evoluir para o diabetes com dieta, o diabetes tipo 1 só insulina o tratamento, porque realmente a criança não para de produzir. E aí, nesses casos, tem que ficar fazendo insulina durante as refeições, todo dia insulina basal, ou então vai para tecnologias, né, como bomba de insulina, que é o que a gente tem de mais moderno hoje. Eu acho que o diabetes é uma doença, principalmente tipo uma doença muito detalhe para ser tratada, né? Então tem que estar muito perto ali com o médico que tá assistindo essa criança para evitar realmente outras doenças, né? É um tratamento bem difícil e um tratamento que a gente precisa estar o tempo todo em contato, né? Com o pai, tá o tempo todo. Eu dou meu telefone para todos os pais que têm diabetes tipo 1, porque a gente fica o tempo todo em contato. Quando um dá uma glicemia muito alterada, ou então começa a fazer muito hipoglicemia, praticamente a gente se vê todo mês no consultório, porque tem que ter um acompanhamento muito de perto. Porque a criança está crescendo, está ganhando peso, você tem que estar ajustando insulina. No começo ela tem a fase de lua de mel que precisa de menos insulina, depois já sai dessa fase, precisa de mais, então precisa de um tratamento bem juntinho mesmo. Eu tinha um amigo, tem um amigo ainda, né? Que o Eduardo, que ele tem diabetes tipo 1, né? E era bem complicado para ele, assim. Eu via que era algo bem difícil ali de ser tratado, porque a criança tem vontades, né? De comer os doces, né? Todo mundo come, né? Você falou realmente que essa parte da escola, né? É muito importante ali, né? Então... O bom, Léo, é que hoje a gente tem insulinas rápidas e a gente faz a contagem de carboidrato. Então, o diabético perdeu aquela história de que não pode comer nada. Ele pode comer desde que ele saiba contar carboidrato e aplique a insulina para comer. Aplicando insulina, tá tudo resolvido. Que bom. Thaís, muito obrigado pelo papo. Eu aprendi bastante hoje. Eu acredito que o pessoal de casa também tenha aprendido bastante. Você tem algum recadinho para deixar para o pessoal sobre a sua especialidade, sobre o que você pode acrescentar na vida dessas crianças? Então, o que eu queria deixar aí de recado, né, para as famílias é que é importante cuidar aí da saúde do seu filho desde o começo. Importante, muitas vezes, até antes da concepção, você já está preocupada com a saúde. E eu estou aqui para ajudar, né? O acompanhamento com o endócrino, ele é super importante para ajudar a avaliar toda a parte do crescimento, do desenvolvimento, da alimentação. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigado, Thaís. Obrigada, e se o pessoal quiser te encontrar, existe alguma rede social que eles podem te encontrar? Tem o meu Instagram, @doutora Thaís Belo, DRA Thaís Belo. E também nos posts da Uicense, né? Isso aí. Então, pessoal, você que gostou desse podcast, envie para quem você acha que vai fazer sentido realmente escutar isso aí, um tio, uma tia, sua avó, seu avô, né, para orientar ali todo mundo, né, orientar ter uns netinhos cada dia mais saudáveis. E nós aqui da Uicense sempre trazemos o nosso corpo clínico que estão dispostos a ajudar realmente não só a parte dos adultos, e sim a parte do infantil também. Thaís, muito obrigado. Obrigada a você, Léo, pelo convite. Agradeço. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio.